Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado da carne bovina. Vou conversar com Adriana Ferreira, mestre em desenvolvimento humano, Master Coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações, e nós vamos falar sobre liderança. Se você quer liderar, você tem que mudar. Vamos falar das exportações de carne bovina que está em alta e você vai ver como está o mercado spot do leite. E vamos comentar também da diferença entre etanol anidro e o etanol hidratado. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre carne bovina. Com o avanço do mês, o mercado apresenta um escoamento lento e demanda fraca, refletindo em menor reposição no mercado varejista. As mercadorias paradas nos distribuidores causam preocupações com atrasos nas descargas e aumento nas devoluções parciais frigoríficos, em que embarcam produtos sem destino certo para liberar espaço, mas a demanda segue baixa. Apenas o dianteiro do animal mantém alguma procura por ser mais acessível ao bolso do consumidor, que está mais fragilizado nesta época do ano. Com o pecuarista segurando mais a oferta, as indústrias tiveram que mexer para conseguir preencher as suas escalas de abate. Goiás, Minas Gerais e Pará registraram alta superior a 1%. E em 2024 foram registrados aumentos no abate de bovinos em 26 das 27 unidades da federação. Os acréscimos mais expressivos, eles ocorreram em Mato Grosso, com crescimento de 1.140.000 cabeças, Minas Gerais 670 mil animais, São Paulo 558 mil cabeças, Pará 551 mil e Goiás 472 mil cabeças, além do Mato Grosso, que teve um crescimento também, Mato Grosso do Sul, de 456 mil cabeças. Em contrapartida, a única queda registrada ocorreu no Rio Grande do Sul. O abate caiu por volta de 153 mil animais. Mato Grosso continuou liderando o ranking de abate de bovinos no ano passado, com 18% de participação nacional, seguido por Goiás e São Paulo, 10,2% cada um. E agora vamos comentar das exportações de carne bovina, que essas exportações estão em alta. Os dados eles foram divulgados agora pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também Serviços, e também através da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC. Prova disso é que, em fevereiro deste ano, chegaram a 219 mil toneladas, com faturamento de 1 bilhão e 40 milhões de dólares no histórico das exportações brasileiras. Este foi o melhor resultado já registrado para o mês de fevereiro, e comparado ao mesmo mês do ano passado, os embarques aumentaram 7,5% em volume e 16,5% em faturamento. No acumulado do ano, o Brasil já exportou 428 mil toneladas, um crescimento de 4,7% em relação ao mesmo período de 2024, com faturamento de 2 bilhões e 45 milhões de dólares, um avanço de quase 14%. O aumento no faturamento reflete um preço médio mais alto, com crescimento de 8,8%. A China se manteve como principal destino da carne bovina brasileira, com 94.400 toneladas embarcadas e um faturamento de 450 milhões de dólares em fevereiro. Os preços médios
para o mercado chinês registraram queda de 2% na comparação com janeiro, influenciados pela menor demanda do consumidor e preços mais baixos no mercado atacadista. Já os Estados Unidos foram o segundo maior comprador do mês, importando 26.900 toneladas, um aumento expressivo de 42% sobre o mês de janeiro, e um faturamento com exportações para o mercado norte-americano totalizou 147,3 milhões de dólares, um crescimento de 38,2% no mesmo período, ou seja, sobre janeiro. Outro destaque foi o México, que ficou em 7º lugar entre os maiores compradores da carne bovina do Brasil, com 4.400 toneladas importadas em fevereiro, um avanço de 41% em relação a janeiro. A ABIEC mostra que os resultados refletem o esforço do setor para manter o crescimento e consolidar a presença da carne bovina brasileira no mercado internacional. Seguimos ampliando a diversificação das exportações, garantindo um crescimento sustentável para o setor sem descuidar do abastecimento interno. As vendas externas representam cerca de 30% da produção nacional e complementam o mercado interno, permitindo que a indústria aproveite melhor cada corte, ajustando o mix de produtos e atendendo às demandas específicas de mais de 150 mercados. Esse trabalho estratégico, ele fortalece ainda mais a competitividade do Brasil no mercado internacional e abre novas oportunidades para a carne brasileira no mundo. E agora vamos comentar da diferença entre o etanol anidro e o etanol hidratado. Segundo Luiz Henrique Sanches, que é o diretor da LHS Consultoria e Treinamento em Combustíveis, o etanol anidro e o etanol hidratado, eles possuem a mesma fórmula química e são produzidos a partir de cana-de-açúcar e também do milho aqui no Brasil. A principal diferença entre eles está na quantidade de água. O etanol anidro tem menos de 1% de água, enquanto o etanol hidratado contém 7,5% de água na sua composição. Ambos podem ser usados em motores flex, mas exercem funções distintas no mercado de combustíveis. Os dois, anidro e hidratado, se obtêm das mesmas matérias-primas aqui no Brasil, da cana e do milho. Mas, de acordo com o especialista, o etanol anidro ele é misturado à gasolina na proporção de 27%, aumentando a sua octanagem e permitindo o uso de gasolinas A de menor qualidade. A gasolina A é produzida pelas refinarias de petróleo e ela é entregue às companhias distribuidoras sem a adição do álcool etílico anidro. Esse álcool ele é adicionado posteriormente nas bases das distribuidoras. E dessa forma, esse tipo de gasolina não é vendida diretamente ao consumidor final. É importante salientar que o álcool anidro usado na gasolina tipo A não é o mesmo utilizado nos carros movidos a álcool. Para esses veículos é utilizado o álcool etílico hidratado. Já o etanol hidratado pode ser usado puro como combustível, mas tem rendimento energético inferior, cerca de 75% do da gasolina tipo C. Para ser economicamente vantajoso ao consumidor, o seu preço deve apresentar entre 70% e 75% do valor da gasolina C, considerando apenas o aspecto financeiro, sem levar em conta os benefícios ambientais,
Por outro lado, o etanol anidro é essencial para a especificação da gasolina, o que significa que ele precisa ser adicionado independentemente do custo. Em determinados momentos, como no atual cenário citado, que nós vivemos agora, o seu preço pode superar o da própria gasolina A, reflexo da dinâmica de mercado e da demanda pelo produto. Essa diferença influencia diretamente a precificação dos combustíveis e a viabilidade econômica do etanol hidratado para os consumidores. E agora vamos falar do mercado do trigo. O preço do trigo segue em alta no mercado brasileiro devido à oferta restrita durante a entre-safra. Segundo o boletim informativo do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a baixa disponibilidade do cereal no país tem levado os compradores a intensificar a busca de novos lotes, enquanto os vendedores seguem retraídos nas negociações. Esse cenário ele tem impulsionado as importações, já que, segundo agentes do setor, os preços internacionais eles estão mais atrativos em relação ao produto nacional. Com a entre-safra reduzindo os estoques internos, muitos compradores estão recorrendo à importação para atender a demanda. Segundo o CPEA, o atual patamar de preços internacionais favorece essa movimentação, tornando o trigo importado uma opção viável. No entanto, a volatilidade cambial e os custos logísticos podem influenciar a competitividade desse mercado nos próximos meses. A valorização do trigo também impacta outros segmentos da cadeia produtiva, como as indústrias de panificação e ração animal, que já sinalizam preocupações com os custos elevados. Além disso, a dependência da importação pode tornar o Brasil mais vulnerável às oscilações no cenário global, especificamente em relação à oferta de países exportadores como a Argentina e Estados Unidos. Para 2025, a produção brasileira de trigo ela deve registrar crescimento de 16,5% em comparação com 2024, totalizando 9 milhões e 100 mil toneladas, de acordo com projeções da própria Conab. Esse aumento ele deve ser impulsionado por uma recuperação na produtividade estimada em 3 mil quilos por hectare, um avanço de 18% sobre o ciclo anterior. Apesar desse crescimento na produção, a área de cultivo de trigo deve sofrer uma redução de 2%, ficando próxima aí a 3 milhões de hectares. A instabilidade climática continua sendo um fator de risco para a produção de trigo aqui no Brasil. Eventos adversos como chuvas excessivas ou períodos prolongados de estiagem podem comprometer o rendimento das lavouras e afetar a qualidade do cereal. Além disso, as oscilações no preço do dólar e também dos insumos agrícolas são fatores que podem influenciar a decisão dos produtores sobre o plantio do grão nos próximos ciclos. E agora você vai ver como está o mercado spot do leite. O mercado spot é aquele onde uma indústria vende leite para outra indústria. E segundo dados da Milk Point Mercado, na segunda quinzena de março, os valores do leite spot andaram de lado, se estabelecendo em R$ 3,24 por litro, aumento de 1 centavo frente ao preço médio da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 3,23 na média Brasil. Ao longo deste mês, as vendas dos principais derivados do leite têm apresentado um ritmo abaixo do desejado pelas indústrias, com uma grande resistência do varejo ao patamar mais elevado de preços dos produtos. Esse cenário de demanda mais retraída também se refletiu nas negociações
para o leite spot desta quinzena, interrompendo seu ciclo de altas mais expressivas. Dessa forma, o volume negociado para o leite spot nesta quinzena diminuiu, refletindo um mercado menos comprador diante de custos mais elevados e da dificuldade de repasse no produto final. E depois do intervalo eu vou conversar com Adriana Ferreira, mestre em desenvolvimento humano, Master Coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações. E nós vamos falar sobre liderança. Quer liderar? Então mude. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Adriana Ferreira. Adriana Ferreira, ela é mestre em desenvolvimento humano, Master Coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações. Organizações são empresas. E nós vamos falar de um tema, é interessante esse tema que nós vamos falar. A gente fala e parece que nunca para de falar. A tal da liderança. Você quer liderar? Se você quiser liderar, você tem que fazer uma coisa. Você tem que mudar alguns comportamentos. Doutora Adriana Ferreira, muito bom dia. Muito prazer em tê-la novamente aqui, depois de um longo e tenebroso... Verdade. Inverno. Vamos falar inverno. E foi muito bom tê-la novamente aqui, porque a gente tem... Você tem muita bagagem para passar para muita gente. E principalmente agora, depois dessa tsunami na vida. Né? Toninho, bom dia, muito obrigada. É muito bom estar de volta. E depois desse tsunami todo, a vida ensina, né? E aí, quando a vida ensina na prática, tem dois caminhos, como você mesmo disse. O caminho é reagir ou o outro caminho é sucumbir. E aí a gente decide por reagir, né, de uma forma positiva. Eu acho que enquanto tem um fio de esperança, enquanto se respira, eu acho que a gente tem que pensar na vida, sim. Porque Deus, ele deu a oportunidade, ele deu dois caminhos para você escolher. Ele te deu da direita e da esquerda. Então você escolhe qual que você acha melhor, qual que é aquele conveniente, siga em frente. Só que tem uma coisa, não reclame. Tem isso. Não pode reclamar. A vida prega peças religiosamente todo santo dia. Nós não sabemos exatamente nada o que vai acontecer daqui 10 segundos, 1 hora, 2 horas, 10 anos, 20 anos. Ninguém sabe. Então eu acho que ele já deu essa forma de vida para nós, que é para a gente tocar, lutar e vamos vencendo, vamos rompendo. E engraçado, Toninho, que você falou, né? E uma das características do líder hoje é ele conseguir conviver na incerteza. Esse é que é o problema. E aí a vida é incertezas, né? Se a gente consegue, se a liderança consegue olhar para o que está acontecendo e conviver com essa incerteza do dia a dia, ele é um líder melhor porque ele está centrado. Apesar de fazer um planejamento, coisas que nós já falamos aqui sempre, né? Sobre o planejar. Mas existe uma incerteza que é da própria vida e que nós temos que conviver e liderar a nossa vida não a partir de certezas, mas a partir de incertezas. Daquilo que você precisa viver, corrigir no dia a dia, ter um plano de melhoria e é diário. É diário e olha que se bobear até de hora em hora você tem que mudar. Um planejamento, você tem que ter um planejamento, é o plano A, B, C e D. E olha lá se não precisar de um outro ainda. Então, não é fácil você liderar uma empresa, você liderar a sua vida, liderar o trabalho onde você convive, enfim. Você tem que estar muito centrado naquilo que faz, não perder nunca, jamais a fé e acreditar sempre em você. Não que você seja o melhor, não, mas acreditar que você é capaz.
E Toninho, agora você falou, né, estar presente, ser presente e ter fé. O que eu tenho visto nos líderes, e alguns bons líderes, é que eles estão hoje muito convidando as pessoas e a si mesmo a ter mais fé, a trabalhar a espiritualidade como uma qualidade Sim. da liderança. Sim. Porque se você não tem essa fé, se essa espiritualidade não está presente, e aí eu não estou falando de religiosidade, isso cada um tem a sua, mas da conexão verticalizada com Deus. A gente precisa entender que a nossa vida, ela não está só, que a gente não tem essa liberdade toda que a gente imagina que tem. Na verdade, a gente vive por essa inteligência maior, que aí dê o nome que a pessoa quiser. E o que eu vejo é um movimento mundial de líderes buscando essa fé, buscando esse centramento, essa energia, esse centramento que o leva a saber que algo ele pode contar. Então, ele pode contar com, vou falar Deus aqui, mas dê o nome que a pessoa quiser, né? Ele pode contar com essa inteligência maior para poder lhe dar sabedoria, para ajudá-la a ter equilíbrio. Então, existe um movimento no mundo inteiro hoje, né? Estados Unidos, Europa, Ásia, de líderes que estão buscando desenvolver essa presença, que estão buscando desenvolver essa espiritualidade para serem líderes melhores. A própria Bíblia é um dos melhores livros que tem para você buscar uma série de coisas que às vezes você precisa na sua vida. Eu me lembro de uma passagem na Bíblia, tinha 2 carroças carregadas e elas tinham que passar um riacho. E foram passar as 2 juntas, uma de um lado, outra da outra, e por incrível que pareça, as 2 arriaram. Aí teve um lá que era muito religioso, ele voltou, ajoelhou, pôs as mãos e começou, meu Deus, me ajuda a tirar a carroça daqui. O outro já era mais estourado, ele juntou atrás da carroça e, vão lá, Jesus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, e empurrando a carroça, e o outro rezando, e o outro empurrando. Eu sou a favor do outro que estava empurrando a carroça, sabe? Porque ele estava lutando. Ele estava precisando sair dali. Deus te ajuda, mas você também tem que fazer sua parte. Sim. E assim, são basicamente os líderes de hoje que estão buscando a espiritualidade para poder entender melhor o outro lado da outra pessoa. Porque aí você desenvolve qualidades como compaixão, empatia, né? Empatia, Todo claro. mundo fala tanto sobre empatia, mas a empatia nasce dessa observação e dessa compaixão, que eu olho para o outro e tenho certeza que eu posso viver aquilo e que eu posso ajudá-lo também. Gente, os problemas que rondam todo mundo é basicamente os mesmos. Verdade. É falta de dinheiro, é morte, é discussão, é intriga, é antipatia, é empatia, enfim, é um querendo ser mais que o outro. Para quê? Vai chegar aonde? E engraçado, você conversa com todo mundo fala assim, eu quero ser feliz. Como as pessoas querem ser felizes é que é diferente. Esse é que é o problema. Essa é a questão. Mas existe um caminho, que eu diria que é um caminho para todos nós, que é esse desejo de ser feliz aqui, hoje e amanhã, e que talvez esses líderes possam construir, ajudar as pessoas a construírem essa felicidade, estando mais centrados, mais empáticos e com mais compaixão. E felicidade não é só dinheiro não, viu? Não. Não é só dinheiro não. Não é, Toninho. O dinheiro ele ajuda, mas ele não traz a felicidade. Ele te dá um carro, ele te dá, às vezes, uma sobrevida, um remédio que não tem aqui, você compra em outro lugar. Mas não é só o dinheiro que manda na vida, não. Tem muitas outras coisas muito superior a dinheiro. Eu conheço inúmeras pessoas que vivem bem com um salário pequenininho, melhor do que muita gente rica. Sim, porque paz, tranquilidade, né? E isso você não compra. Agora, um remédio diferente, sim. Então, o que a gente precisa é cultivar, né? boas virtudes e cultivar essas virtudes
e criar um campo, um ambiente espiritual para se desenvolver. É verdade. Acredite e tenha certeza absoluta, Deus existe em todos os momentos da sua vida, no pior e no melhor. Às vezes, Ele te dá uma podada na vida para você voltar muito mais forte. É o que a gente faz com uma árvore frutífera. Você poda a árvore, basicamente você destrói ela, para quando ela voltar, ela dá muito mais frutos do que ela dava antes. Não esqueça disso. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Não some não, tá? Tá certo, eu que agradeço. Então, muito tá bom. obrigada. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.